espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, eu vejo meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz.
só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu
és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu canto uma nova canção pra você, amigo, do meu jeito, pois estou certo de que me ouvirá, pois você que estaria perto, perto de mim. Distante daquilo que eu era, sem força nem fé ou poesia, me encosto no peito daquele que atende o meu grito, a ele todo canto. Amém. De manhã eu canto que uma nova canção pra você, amigo, do meu jeito, pois estou certo de que me ouvirá, pois você jurou que estaria perto, perto de mim. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais um culto. Eu vou te dar uns minutinhos para você poder compartilhar esse link, para que não só você receba a palavra que vai ser ministrada aqui, mas várias pessoas, em várias casas, para que Deus ministre no coração de todo mundo. Quero te convidar a fazer isso agora, a compartilhar esse momento de esperança com várias outras pessoas. E enquanto você vai compartilhando esse link,
Eu quero falar com você uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração durante essa semana. Para você que não sabe, eu sou médico e durante essa semana eu tenho passado por um período de ver e viver coisas que muitas pessoas não têm a capacidade, nem a experiência, nem o acesso para poder ver. E muito tem se questionado por que a gente não abre a igreja, por que a igreja ainda não abriu, por que a gente não voltou aos cultos presenciais. Voltando ao versículo, eu já vou voltar a esse ponto. Deus fala em Josué 1:9, seja forte e corajoso. Numa situação de perigo, numa situação complicada, Deus exige de Josué valentia e coragem. E por que eu estou dizendo isso? Se você continuar lendo o texto, Deus vai dando estratégias a Josué ali, para que ele possa vencer em determinados momentos as guerras às quais Deus entregou a ele. Mas Deus entregou estratégias em determinados momentos para que Josué fizesse o que deveria ser feito e quando deveria ser feito. Eu tenho vivido durante a minha jornada como médico coisas às quais eu não desejo a ninguém ver e viver. E é por isso, e é por esse cuidado que o Ministério Caminho da Fé tem com você, que nós não vamos voltar aos cultos presenciais no momento. Porque nós temos esse cuidado que Deus nos colocou no coração. O que nos foi instruído é que fiquemos em casa, enquanto essa doença atinge o pico. E para o cuidado não só de nós, mas das casas, das pessoas que vivem, dos idosos, nós estamos aqui. Pode parecer estranho, pode parecer um contrassenso com o que está sendo feito, mas nós vamos estar ao lado da direção que Deus nos deu. Assim como Josué esteve, quando Deus mandou ele avançar, Josué avançou. Quando Deus mandou ele parar, Josué parou. Então, nesse momento, eu te convido a orar comigo, para que Deus coloque a mão sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo, para que Ele esteja em cada casa, em cada família, que nesse momento está passando por um momento difícil, por um momento que muitas vezes nem eu nem você está passando. E orar pelas pessoas que estão em leitos de UTI, que estão em leito nas suas casas, passando por esse momento difícil com essa doença. Ore por essas pessoas. Se mantenha em casa e proteja a sua família, proteja quem você ama. Esse é o momento da gente abandonar os nossos próprios egoísmos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios jeitos de viver a vida em favor de um mundo melhor, em favor de que vidas sejam salvas. Nesse momento, meus irmãos, eu convido você a orar. E eu quero te convidar, se você nesse momento se sentir à vontade, vai aparecer a conta da nossa tesoureira aqui, nesse local aqui. E se você se sentir à vontade para o seu dízimo, para a sua oferta, estará aqui o endereço. Queria que você fechasse seus olhos e nesse momento orasse comigo. Pai, eu quero te agradecer por mais um culto e te entregar, Pai, cada coração que está aqui. E pedir, Senhor, que em cada lar, em cada leito, em cada recinto, Pai, que o Senhor visite os corações aflitos e ansiosos, aos corações angustiados por familiares, às casas que nesse momento estão vazias, aos apartamentos, Pai, que agora parecem mais prisões, Pai. Mas eu quero, Pai, nesse momento que o Teu Espírito encha cada lugar, Pai. Cada leito, cada UTI, cada coração, Pai. Que o Senhor traga refrigério e paz, Senhor, a cada pessoa, Pai, que se sente triste nesse momento. Que o Senhor, Pai, traga alívio na alma, Pai, daqueles que perderam alguém, Pai, nesse momento. E que o Senhor, Pai, traga consciência àqueles que ainda não se atentaram nesse momento difícil, Pai. Eu te entrego, Pai, e peço ao Senhor, esteja conosco nesse momento, Pai. Traga a sua boa mão sobre nós, Pai. E seja conosco até o fim dos dias, Pai. Em cada período, em cada momento, em cada profissional da saúde que está na frente agora, Pai. Eu clamo para que a tua boa mão esteja sobre eles. Que o Senhor os abençoe e os guarde, Pai. Em cada momento, Senhor. Guarde as famílias deles, Pai. Guarde, Pai, todos os que o cercam. E permita-nos, Pai, vencer essa batalha. Em nome de Jesus.
Graça e paz a todos, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar nos nossos corações. Que a palavra que vai ser ministrada traga conforto ao seu coração, traga paz no seu coração, que você sinta a presença do Espírito Santo de Deus te direcionando, que você tenha a consciência de que andar com Jesus exige algumas atitudes e cuidados que temos que tomar. Porque muitas vezes nós nos convertemos e achamos que não precisamos cuidar da nossa maneira de ser, do nosso jeito de falar, da nossa velha vida. Às vezes nós achamos que a conversão é o final da nossa caminhada cristã, quando na realidade ela é o início. Quando nós nos convertemos, o Senhor começa a trabalhar em nós e o Espírito Santo de Deus vai nos moldando. E muitas vezes nós começamos a caminhar com Jesus e nós nos esquecemos de alguns cuidados que temos que tomar. Nós nos acostumamos com a presença de Jesus. A presença de Jesus para nós não está fazendo muita diferença em algumas atitudes que tomamos. E eu quero falar justamente sobre isso essa noite, algumas lições que nós temos que ter durante a nossa caminhada cristã, porque enquanto estivermos aqui vivos, caminhando na terra, andando com Jesus, porque eu creio que eu ando com Ele e você também, alguns cuidados devem ser tomados, algumas atitudes devem ser tomadas, e eu quero falar com vocês sobre isso. Se vocês puderem abrir as Bíblias de vocês, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, aliás, eu vou ler um pouco antes, a partir do 31, para vocês entenderem o contexto que está acontecendo nesse momento. É um texto que a maioria das pessoas conhecem, quando Jesus chega ao Getsêmani, para ser traído por Judas, e ele está com seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Porque Jesus tinha um círculo de amizade e relacionamento com 70 discípulos. Desses 70 ele tinha 12 discípulos, e dos 12 discípulos ele tinha 3 que andavam muito próximo dele, como muitas vezes eu e você estamos andando muito próximo de Jesus. E mesmo andando muito próximo de Jesus, mesmo estando com Ele todos os dias, se nós não tomarmos alguns cuidados, nós podemos incorrer nos erros que eles incorreram, nos acostumando com a presença de Jesus. Não que acostumar com a presença de Jesus seja ruim, mas isso não pode nos deixar tranquilos demais, dispersos demais, confiantes demais, porque muitas vezes a conversão e o ato de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador nos deixa muito confiantes e nós não tomamos alguns cuidados necessários. Então diz assim, a partir do versículo 31, para vocês entenderem o contexto. Mateus capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Então Jesus vai discorrendo o que vai acontecer naquela noite, ele vai avisando aos seus discípulos o que aconteceria essa noite. Disse Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o será para mim. Nunca o será para mim. Então nesse momento aqui, Pedro tem uma autossuficiência que muitas vezes nós temos. Mesmo que os outros caiam, eu jamais cairei, porque eu sou discípulo do Senhor. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Era uma autossuficiência, uma confiança muito grande em si mesmo. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque muitas vezes o que nós falamos, o que as pessoas falam, geralmente é copiado, é seguido. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O próprio Jesus sentiu angústia. Falou: fiquem comigo, meus amigos. Eu preciso de vocês nesse momento. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo. E disse: Pedro, então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, antes que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando os achou dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados. Dizendo novamente, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu sei que tantas vezes a autoconfiança nos faz pecar, nos faz cair, nos faz perder a direção e o contato contigo, Senhor. Então que esse texto lido essa noite, que será explicado agora, possa trazer aos meus irmãos a certeza de que nós temos que ser dependentes de Cristo. Que nós possamos tirar lições desse texto para que não caiamos em tentação. Para que Jesus seja glorificado nas nossas atitudes. Para que Ele não nos encontre em falha. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero tirar justamente com vocês algumas lições desse texto. E eu sei que todos nós estamos trabalhando muito, né? Hoje nós mais que nunca estamos trabalhando. Mesmo que você esteja na sua casa, você continua trabalhando muito. E a gente vê que no versículo 40, Jesus fala para eles: olha, vigiem comigo. E quando Jesus volta, eles estão dormindo, desatentos. E a primeira lição que nós temos que tirar nesse texto aqui, que nós temos que permanecer atentos mesmo no meio de tanto cansaço, mesmo no meio de tantas tribulações, mesmo no meio de tantos afazeres, a nossa mente tem que estar atenta. O cansaço não pode nos impedir de receber o melhor de Deus. O cansaço não pode nos impedir de falar o que Deus tem para nós, de cumprir o propósito que Ele tem em nós. Porque muitas vezes nós trabalhamos tanto, corremos tanto, que quando chega a hora da nossa leitura bíblica ou a hora de fazer aquilo que o Senhor nos pede, nós não temos mais força. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, no versículo 33, diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o será para mim. Outra grande lição que esse texto nos ensina: jamais tenha confiança somente em você. Jamais confie na sua força. Jamais confie no seu talento, porque o seu talento e a sua força, longe de Jesus, não são nada. Pedro falou assim: olha, eu sou autossuficiente, Jesus. Mesmo que Tiago caia, João caia, Judas caia, eu jamais cairei. E na mesma hora Jesus responde: olha Pedro, essa noite mesmo, você vai me negar. A nossa vida, para ser uma vida vitoriosa, ela tem que ser uma vida de confiança em Jesus. Por mais que nós tenhamos talentos e qualificações, as nossas vitórias só vêm através de Jesus. Então não tenha uma confiança alta demais em você, mas confie em Jesus, o autor e consumador da sua vida. Terceiro ponto, a gente vê que os inimigos de Jesus chegaram, que Judas trouxe os inimigos de Jesus.
E a lição que nós tiramos disso aqui é que o nosso inimigo jamais descansa. O nosso inimigo jamais dorme. Os apóstolos, enquanto dormiam, Judas estava se aproximando. O traidor caminhava apressadamente rumo a Jesus, para entregar o Salvador nas mãos dos seus inimigos. Enquanto os discípulos dormiam, o traidor se apressava. Então pode ser que você esteja passando por um momento de frieza espiritual, que você está adormecido espiritualmente. Então essa noite, em nome de Jesus, eu clamo para que você acorde, para que você levante, para que você vigie, para que você ore. Porque os seus inimigos, os nossos inimigos não dormem. Ninguém vence os inimigos pela preguiça. Jamais. E a igreja está passando por um momento de frieza espiritual e preguiça. As pessoas não leem, não ouvem, não louvam e dormem. Os perseguidores estão sempre acordados. O maligno está sempre trabalhando. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós continuamos do mesmo jeito. E aqui Pedro, quando Jesus vai subir para orar, vai sair para orar, fala assim: vigia comigo. E é tão interessante que no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 37, Jesus fala para Pedro de uma maneira muito clara: Pedro, tu também dormes? Ou seja, você é meu líder, você lidera esse povo. Você também dorme, Pedro? Não pudeste vigiar sequer uma hora? Pedro prometeu a Jesus que ficaria ali e vigiaria. Outra coisa que você tem que aprender como cristão: prometer e fazer. Quando você prometer alguma coisa, faça. Pedro prometeu vigiar. Jesus falou assim: ó, fique aí, vigiando, orando. E Jesus pergunta para ele: Pedro, até você dormiu. Não faça isso. Então, quando você, que é homem e mulher segundo os padrões de Deus, prometer alguma coisa, cumpra. Ninguém é obrigado a prometer nada. Mas se você prometer, cumpra. Cumpra aquilo que o Senhor tem para você. Cumpra o seu chamado. Porque a quarta lição desse texto é que você não pode se descuidar. Em Lucas, capítulo 22, versículo 46, falando desse mesmo texto, Jesus chega para os seus discípulos e fala: levantai-vos. Colocar em posição de guerra, eu estou guerreando sozinho. Muitas vezes as pessoas nos chamam para guerrear com elas, para orar por elas, para interceder por elas, e nós simplesmente dormimos. Nós nos descuidamos, nós não obedecemos, nós não voltamos o nosso coração para Deus. Nós não podemos viver descuidados desse mundo tão perigoso. Na nossa vida espiritual tem gente espiritualmente descuidado, não vigia, não ora, não levanta os muros de oração. Nós precisamos caminhar com Jesus ao nosso lado, vigiando. E é tão interessante que quando você lê 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, o próprio Pedro, depois de viver tudo isso lá na frente, escreve para nós assim: sede sóbrios e vigilantes. Quem que é esse que estava escrevendo? É alguém que não teve sobriedade no passado com Jesus e não foi tão pouco vigilante, mas ele aprendeu a lição. Então, por mais que você esteja passando por um momento de dificuldade, creia que o Senhor vai te resgatar, e isso vai alcançar pessoas futuramente com o seu testemunho. E ele fala: sede sóbrios e vigilantes, porque eu não fui lá no passado. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão, procurando a quem devorar. Resistir-lhe, firmes na fé. Devemos estar sempre em pé, ou sempre de pé. E com isso, a única maneira é viver cuidadosamente. Não se descuide. Não se descuide da sua vida de oração, da sua vida de intercessão. Não se descuide
da sua leitura bíblica. O cristão não pode ser descuidado. Nós vimos aqui que Pedro, que andava com Jesus, se descuidou. Outro ponto no capítulo 26, 41 de Mateus, diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ordena aos apóstolos que orem. Não basta vigiar, é preciso orar. Orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a nossa carne é fraca. Para vencer os nossos inimigos, meus irmãos, é preciso perseverar na oração, estar em contínua oração com Deus, porque a oração, ela nos traz união com Deus. Quanto mais você ora, mais parecido com Jesus você fica, mais parecida com Jesus serão as suas atitudes. Mais as pessoas verão Jesus através das suas atitudes, através da sua fala, do seu caminhar, do seu agir. Quanto mais você orar, melhor cristão você será. Quanto mais você orar, mais pessoas serão atraídas para Jesus através do seu testemunho. Porque muitas vezes não é necessário dizer uma só palavra. O seu testemunho vai falar mais que qualquer palavra. Mas para isso você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de comunhão com Jesus. A oração nos traz comunhão com o Pai. A oração nos traz direção do Pai. Não há nada melhor do que ter comunhão com Jesus. Não há nada melhor do que caminhar com Jesus. Não há nada melhor do que ouvir a voz de Jesus. E não há sabedoria tão grande quanto obedecer a voz de Jesus. Ouça e obedeça o chamado de Deus para você. Ore ao Espírito Santo de Deus para que tire de você as suas fraquezas, para que você vença os inimigos que você tem na sua alma, para que você vença as lutas diárias que você tem. Só na oração, só através da oração, nós podemos ser vencedores. No versículo 26, 44, diz assim: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Outra grande lição que esse texto nos ensina é insistir na oração diante das provações. O próprio Jesus orou ao Pai para que passasse, se possível, dele o cálice, aquele sofrimento, aquela dor, aquela angústia. Isso nos ensina a orar pelos propósitos de Deus para nós. Nos ensina a orar pelas lutas que nós temos. Se você está lutando com alguma coisa e você orou uma vez e não passou, o próprio Jesus orou 3 vezes com o mesmo propósito, com a mesma firmeza. Jesus Cristo, nosso Salvador, deixa os apóstolos pela terceira vez, deixando-os, afastou a orar pela terceira vez a mesma oração. O próprio Jesus não abandonou a oração, mas insistiu nela. Qual tem sido o tempo de perseverança que você tem tido em oração, com os propósitos e sonhos que o Senhor tem para você? Qual tem sido o tempo de espera que você tem tido para que o Senhor responda a sua oração? Quanto maior for a provação, mais insistentes devemos ser na nossa oração. Quem abandona a oração sucumbirá diante das provações e não se salvará. Aquele que diante das provações não aumenta a sua vida de oração, será sucumbido pela tentação. Então, se tem alguma coisa que o inimigo ainda te acusa, que você ainda se sente fraco, que você ainda não conseguiu vencer como Pedro, cansaço, falta de compromisso, que essa noite o Senhor possa te renovar. Que essa noite o Senhor possa acariciar você e você se sentir amado por Ele, porque quanto mais nós nos sentimos amados por Jesus, mais próximos nós queremos estar dEle, e para estar
perto de Jesus, você tem que ter uma vida de oração. É impossível você ter comunhão com Deus sem ter uma vida de oração. E aqui a gente vê que Jesus levou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no momento de maior dificuldade. E por 3 vezes Jesus volta e os encontra dormindo. Por 3 vezes ele precisa dos seus amigos e os seus amigos não estão ali para socorrê-lo. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem você anda. Cuidado com a escolha dos seus amigos. Que as pessoas que andam com você possam ser atraídas por Jesus e atraiam pessoas para Jesus. Que elas te auxiliem nas suas fraquezas e não te deixem cair. Que você tenha a escolha das suas amizades direcionada pelo próprio Deus. Que você seja perfeito ao escolher os seus amigos. Jesus chama Judas de meu amigo Judas. Isso dói em mim. E muitas vezes Jesus me chama de meu amigo, te chama de meu amigo, e as suas atitudes não provam amizade nenhuma com Jesus. Que essa noite você clame ao Senhor para que as suas amizades sejam direcionadas pelo próprio Jesus. Que o Senhor tire do seu círculo de relacionamentos todas aquelas amizades que te levam para baixo, todos aqueles que não te ajudam a ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Que o seu círculo de amizade seja um círculo de amizade com Jesus. Que os seus amigos amem Jesus tanto quanto você ama. E se eles ainda não amam, que eles possam amar através das suas atitudes. Que você seja a face de Jesus para os seus amigos. Mas peça para Jesus escolher para você os seus amigos. Peça para Jesus escolher pessoas que agregam valor à sua vida. Valor espiritual. Pessoas que ajudam a povoar o céu. Porque não importa como você está hoje. Não importa se você está tão falho quanto Pedro estava nesse dia, dormindo, cansado, autossuficiente. Não importa como você se encontra hoje. De repente hoje essa palavra é para você. Você está com a autossuficiência lá em cima, mas está descuidando das coisas básicas, como é a oração. Está descuidando de coisas básicas, como é vigiar no dia a dia. Porque se nós não vigiarmos, nós cairemos em tentação. Então, se você está essa noite na mesma situação que Pedro estava nessa noite, na noite que Jesus foi traído, que você possa ter a certeza de que não importa como você se encontra hoje, Jesus tem um futuro brilhante para você. Jesus quer escrever uma história linda para você. Você pode até se imaginar no lugar de Pedro, ou muitas vezes nós falamos, eu jamais negaria Jesus. Mas muitas vezes as nossas atitudes negam Jesus. Muitas vezes as nossas atitudes não se parecem nada com as atitudes de Jesus. Mas quando Jesus vem e nos preenche com o Espírito Santo de Deus, Ele vai escrever uma história linda para nós. E vai fazer com que pessoas sejam alcançadas através da nossa história. E o último ponto que eu quero falar com vocês é que a gente aprende aqui, e depois se você passar pelos evangelhos de Marcos, Lucas e João, e você entrar no livro de Atos, você vai entender que Pedro aprendeu a lição. Que Pedro estava orando no tabernáculo, no templo, por 10 dias até a descida do Espírito Santo de Deus. E é o último ponto que eu quero tratar com vocês essa noite. Sem oração, é impossível você seguir Jesus. Sem oração é impossível você andar com Jesus. Pedro não pôde cumprir a sua promessa naquela noite, entre outros motivos, porque não perseverou na oração que Jesus havia te ensinado. E diz assim a Pedro: como assim, Pedro? Você não foi capaz de vigiar nem uma hora só? Nem um momento?
se a nossa vida de oração não for uma vida verdadeira, se nós não nos mantivermos vigilantes, nós não caminharemos com Jesus. E tem uma frase que diz que a maior tristeza do ser humano não pode ser ir para o inferno. A maior tristeza do ser humano é saber que Jesus não está no inferno. É a ausência de Jesus que tem que te trazer temor e amor, não o medo do inferno. O inferno para você é a ausência de Jesus. Pode ser que você esteja na sua casa hoje, ausente de Jesus. Pode ser que a sua vida hoje não se pareça nada com a vida no céu. Mas se você chamar Jesus para a sua casa nesse instante, Ele vai te levar para o céu. Porque o céu nada mais é do que caminhar com Jesus. Vigie, ore e caminhe com Jesus. Para isso, é necessário se comprometer com Ele. Ele fala: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei. Que essa noite você abra a porta do seu coração para Jesus e que Ele caminhe com você por toda a eternidade. Esse é o desejo do meu coração, que você caminhe com Jesus por toda a eternidade. Porque o céu é aqui ao lado de Jesus. Nós não podemos viver esperando um céu futuro que virá. Nós temos que viver o céu aqui hoje. E você é responsável por povoar o céu de Deus. Que você tenha no seu coração a consciência de que você pode ter falhado, você pode continuar falhando, mas se você entregar toda a sua vida a Jesus, Ele vai te sarar, Ele vai te curar, Ele vai restaurar a sua vida, restaurar a sua saúde e fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Porque Jesus é especialista em transformar pessoas como eu e você, tristes, derrotados, muitas vezes sem crédito nenhum, em mais que vencedores. Então, receba essa palavra no seu coração e caminhe com Jesus rumo à eternidade. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você. O Sérgio Filho falou no início do culto, se você quiser dizimar, tem o contato da nossa tesoureira, a conta da nossa tesoureira, da Michele. Se você for dizimar, coloque o seu dízimo em números redondos. Se você for fazer alguma oferta, você coloque centavos para identificar. E o Senhor tem nos suprido muito e temos ajudado algumas pessoas e queremos ajudar ainda mais. Nós contamos com vocês. Deus, nós aprendemos contigo essa noite que nós não podemos ser autossuficientes, confiantes demais em nós mesmos, mas que nós temos que caminhar com o Senhor e entender que as nossas vitórias só vêm com a tua direção e o teu cuidado e a proximidade de ti. Senhor, caminhe conosco a partir de hoje, que o Senhor entre na casa de cada pessoa que está assistindo esse culto nesse momento. Que o Senhor direcione, que o Senhor acalme o coração, que o Senhor cure as feridas, que o Senhor sare os doentes, Pai. Que o Senhor possa sarar todos os enfermos que assistem esse culto. Eu creio nisso, que o Senhor é um Deus de milagre, Pai. Então, ministra cura na casa de todos que estão assistindo esse culto. Que haja cura na alma, cura de enfermidades. Que o Espírito Santo de Deus cele todos os teus filhos com o sangue de Jesus e com o teu poder. Amém. Meus irmãos, compartilhe esse link, que você possa receber essa palavra no seu coração. E se isso foi útil para você, que você mande para no mínimo 10 pessoas do seu relacionamento, que você nos ajude a multiplicar isso, para que o reino de Deus cresça, para que você seja um instrumento de Deus aqui na terra. Que você tenha a melhor semana da sua vida. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Que vocês tenham uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.